Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, e hoje entraremos na narrativa do Reino Unido de Israel. Temos uma história e duas fontes. E essa é uma parte muito importante, básica, para que a gente possa entender essa parte da Bíblia de Samuel, Reis e Crônicas, que soa obscura para muita gente, né? Nós temos esses três livros, né, as histórias entre esses três livros, em Samuel e Reis de um lado e Crônicas do outro, elas vão e vêm, e eventualmente fica bem confuso. Você está lendo, você fala, eu acho que eu já li isso antes. É difícil saber o que está acontecendo, quando está acontecendo, é difícil saber quem é rei do quê, do norte, do sul, né? E hoje vamos tentar colocar um pouco de ordem nisso aí, para que a gente possa continuar a nossa conversa sabendo aonde estamos pisando. Não é? Lembrando, como viemos parar aqui, temos uma pequena apresentaçãozinha. É bom lembrar como viemos parar aqui, né? A gente começou lá no prefácio, em Gênesis, quando Deus se apresenta, né? Ele se apresenta às pessoas, conhecemos a família de Abraão, Isaac, Jacó e José, onde se aplica aquilo que foi visto no prefácio, né? Ele prepara a narrativa que está chegando logo adiante. E é essa narrativa que a gente tem repetido, do conflito entre dois reinos, Império e Shalom de Deus. Sempre em guerra estão essas duas narrativas, né? Autopreservação versus autossacrifício. Né? A gente vê a natureza dessa narrativa se repetindo vez após vez. Lá em Êxodo nós temos o resgate do povo, o casamento com o povo lá no Monte Sinai, né? O tabernáculo, né? Quarto lá no tabernáculo onde eles vivem. Temos o livro de Levítico, que fala da propiciação. Ou seja, antes de se aventurar por aí, saibam que está tudo bem. Saibam como receber o perdão e ficar bem, ficar em paz, ficar leve. Não é? Em Números, em Levítico também a gente aprende sobre que é um reino de sacerdotes, né? Um reino separado. Né? E tem alguns costumes que só eles têm para atestar essa separação. Então, em Números, temos lá lua de mel no deserto, a experiência desse relacionamento se aprofundando. Em Deuteronômio, lembre-se, não se esqueça da história, não se esqueça de onde vocês vieram, e não se esqueça do trio ternura. Quem são? Estrangeiros, órfãos e viúvas. Estrangeiros, órfãos e viúvas. Né? Triternura foi ótimo. Então, temos a narrativa desses dois reinos, né? O Império e o Shalom. Em Josué, a gente está lá na encruzilhada do mundo. O povo entra finalmente na encruzilhada do mundo, afinal não dá para redimir o mundo, se escondendo num cantinho, lá na Península Ibérica ou no sul da África. Então eles ficam lá no meio onde tudo acontece. Chegamos a Juízes, que é o ciclo da redenção, não o ciclo do pecado, embora o pecado esteja lá. Né? Então, nesse primeiro slide, você tem esses elementos. Né? E depois visitamos lá na história de amor, de Ruth. Alguns pularam essa história, mas eu recomendo você estar lá, bastante espiritual, muitos ensinos interessantes. E chegamos no pastor de mulas, a história de Shaul. Né? Fim do zoom que a gente teve lá com Ruth e Saul, de volta à narrativa. E aqui o Martin faz um disclaimer, né? Ele dá um aviso dizendo que esse material foi desenvolvido por ele, e não por algum autor cheio de sabedoria e com bastante reconhecimento. Mas, para mim, o Martin é um autor cheio de sabedoria e já reconhecido. Então, é um material confiável. Né? Muito bem. Então, a gente vai ter aqui, ao longo de Reis e Crônicas, uma longa lista de reis. E esses eram reis fiéis? Teve os fiéis e teve os infiéis, né? Quais eram mais numerosos? Infiéis. Infiéis, eram bem mais numerosos. Os fiéis você pode contar. Muito mais fácil ser infiel, né? Muito mais fácil ser infiel do que fiel. Menos a você, meu amor. Claro. E você? E você. Então, temos aqui uma outra dificuldade, é que nós estamos lendo a mesma história em duas versões. Né? Temos uma história e temos duas versões da mesma história. Uma aparece lá em Samuel e Reis e outra aparece em Crônicas. Né?
gente pode ficar bem perdido entre essas duas versões. Então, vamos ver se a gente consegue explicar um pouquinho melhor hoje essas transições. Vamos tentar mapeá-las. Não sei se eu estou sendo muito ousado, mas vamos tentar aqui, né? São histórias que evidentemente se parecem. Por quê? Porque são histórias sobre os mesmos fatos. Então, é exatamente isso. É natural que elas se pareçam, porque elas são sobre os mesmos fatos, né? Então, o que a gente vai ver aqui é um modelo para te ajudar a encaixar o que você está lendo nas escrituras na cabeça, né? Algumas coisas aqui, quando eu estudei aqui o material, me ajudou bastante a compreender de forma profunda a pegada de Samuel, Reis e Crônicas. Na verdade, eu fiquei andando algum tempo essa semana, as semanas anteriores aqui, com a cabeça, sabe quando explode a cabeça, esse já virou clichê? Eu fiquei andando meio assim, uau, que é isso? Né? Então, vamos lá. Quais são essas duas fontes? Né? A primeira fonte a gente encontra em Samuel e Reis, que essa é a fonte A. E a fonte B está em Crônicas, que é outro registro da mesma época. Claro que na academia tem um montão de gente brigando e debatendo. Eles debatem sobre quem escreveu, qual era a agenda de um autor, de outro autor, ou dos autores, né? E principalmente quando foi escrito. Né? Samuel e Reis, eu coloco junto, né? Porque ele tem a mesma pegada, né? Mesmo estilo narrativo, e foi escrito na mesma época. Eles estão entre os primeiros livros que foram escritos do Antigo Testamento. Eles são compreendidos como uma narrativa do ponto de vista de Israel, né? Ou do Reino Unido, mas do ponto de vista do norte ali, do Reino do Norte. Né? Mas mais do que isso, é do ponto de vista no tempo, porque ele foi escrito de forma muito mais próxima aos fatos. Ou seja, teve o fato, não é igual ao jornal que sai no dia seguinte, mas eles eram... Tinha algo disso, né? Estava sendo relatado aquilo que estava acontecendo de forma próxima, cronologicamente, aos eventos, na época em que aconteceram. A gente precisa entender que boa parte dos textos, né, bíblicos foram escritos bem depois. O livro de Crônicas é um deles. Mas o livro de Samuel e Reis, não. Eles são considerados como livros escritos próximos aos eventos que eles descrevem. Talvez eles podem ter escrito quando o reino estava se dividindo ali, tão próximo ainda, né? Observando, tendo uma perspectiva ali de observação da encrenca entre Saul e Davi, como eventos recentes, né? Eventos frescos. Do olhar que o povo estava tendo daquilo tudo que estava acontecendo. Então, você imagina que são chamadas, são manchetes ou notícias, né? Sobre o que estava se passando ali. Mas, evidentemente, era uma notícia escrita do jeito deles, né? Do jeito ali dos autores próximos. Havia, obviamente, uma linha editorial que a gente vai chamar de agenda. Havia uma agenda, né? O autor, ele tinha em mente, né, ele escolhia o que registrar e ele escolhia a forma do que registrar para que isso provocasse uma certa reação, provocasse o leitor a pensar de certa forma, a agir de certa forma. Né? Por isso que eu digo que é uma linha editorial, não é um termo que o Bema usa, mas é o termo, né? É uma linha que se escreve para provocar uma certa emoção, uma certa ação. Também é bom pontuar que aquela turma não tinha a mesma preocupação com o rigor jornalístico que nós ocidentais temos. Afinal de contas, lembra, isso não é um jornal, né? É um texto inspirado. Então, não existe uma preocupação com o jornalismo de fatos. Nem hoje o jornalismo é tão completamente fiel aos fatos. Você imagina num texto que tinha a intenção de ser profético, né? Menos ainda. Então, ao invés disso, eles priorizam contar a história de uma forma que guie o leitor em certo curso de ação, em certo curso de pensamento, né? Deixa eu falar. Então, não havia detalhes precisos, mas a escolha de fatos que são escolhidos e são narrados para que possa nos mover, ou mover, né, aquela audiência que estava lendo isso, numa determinada direção. Pontuando também que para os judeus antigos e, de certa forma, modernos também, a história ela era profética.
né? A história é profética, não são só fatos. A história é considerada uma profecia. E como assim profético, né? Não a profecia que está na moda no Instagram, né? Que é algo que estou falando algo que vai acontecer no futuro. Não é isso. Mas quando um profeta antigo contava uma história, ele estava tentando passar uma mensagem para aquelas pessoas sobre algo que eles estavam vivendo. Né? Uma mensagem profética era algo que era útil para as pessoas na vida delas, né? Na direção delas, na forma que elas enxergavam o reino, enxergavam a si mesmas. Então, isso era a profecia. A profecia é útil, não algo que vai acontecer daqui a 4.000 anos. Então, aqui eu faço uma pausa para fazer uma observação, né? De novo, segundo Martin, ele conta que muitos estudantes da Bíblia, hoje em dia, né, ficam chocados quando descobrem que os cristãos, né, quando eles canonizaram, né, os livros bíblicos, eles rearranjaram a Bíblia judaica, eles reorganizaram os livros da Bíblia judaica quando montaram a Bíblia cristã. São os mesmos livros, né, que tem na Bíblia judaica e na Bíblia cristã protestante, né? Mas a ordem dos livros não é a mesma. Os livros são os mesmos, a ordem não é a mesma, né? Na Bíblia judaica, você tem a estrutura básica, é o Taná. Tem no segundo slide também tem aí o Taná, ou você pode olhar na Wikipedia, né? Direto. E se pergunta, eu vou explicar daqui a pouco o que é o Taná, mas você pode perguntar por que eles fariam isso. Né? A teoria mais aceita na academia, eu não estou falando para você acreditar nisso, né? O que é mais aceito na academia, de forma super simplificada e um tanto imprecisa, mas, né, grosso modo, como se diz, é que na época em que isso foi canonizado, havia muito antissemitismo entre as religiões cristãs, né, entre a religião cristã, né, que era. E aí a Bíblia teria sido rearrumada para fazer os judeus não ficarem tão bem na foto. Então, isso é uma simplificação, né? Você tem outras justificativas, como o cânon se separa em gêneros e tal, o que é verdade também, mas quem estuda aí há que se considerar que o antissemitismo era rompante e isso pode ter influenciado essa escolha. Então, no Taná judaico, por exemplo, ele termina o livro de Crônicas, que termina com certa esperança, né? Que a promessa que Deus ia restaurar o seu povo. Já no Antigo Testamento, que você tem na sua Bíblia, ele termina com uma maldição lá no livro de Malaquias, né? Já preparando, você termina com a maldição e é aquele grande interregno sem profecias e ele está preparando-se, né, para a chegada dos evangelhos, né, para quebrar as maldições. Então foi arrumado de uma outra forma, né? Então, continuando o nosso parênteses, você pode ver no próximo slide aí, ou na Wikipedia, Taná. O que quer dizer isso? Né? O Taná que é a Bíblia judaica. O Tá é do Torá. O Na é do Nevi'im, que são os profetas. São os profetas. Não é? E, por fim, tem o KH, em português fica bem feio, KH. Não é para rir dessas coisas. São só 2 letras. É o Ketuvim. Você falou português ficou bem feio. Pra... Esquisito, mas esquisito porque as letras elas não deveriam casar uma com a outra. Então, o Ketuvim são os escritos. Os escritos. E, curiosamente, do Nevi'im, dos profetas, você tem, por exemplo, o livro de Josué, o livro de Samuel e Reis, estão lá entre os profetas. Pô, mas não é uma narrativa? Mas está nos profetas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a história é considerada o quê? Profética. Ahá! Você é brilhante. A história é considerada profética. Né? Então, você vê que, por exemplo, que Josué, que a gente falou, que pode ser um gênero, né, de conquista, e ele está lá como um livro profético, não como um livro, como um escrito histórico. Por quê? Porque ele é lido como uma profecia, né, mais do que um livro histórico. Isso realmente é para entortar nossa forma de ler esses livros e de ver esses livros. Né? Então, e
olha outra curiosidade, Jesus, ele cita muitas escrituras, né, no Antigo Testamento. Mas ele cita o que? Ele cita a Torá, ele cita Nevi'im. Ele não cita o Ketuvim, ele não cita os escritos nos seus ensinos. E olha, tem muita gente boa nesses escritos, viu? Deixa eu olhar aqui, olha só, vou te dar um exemplo. Crônicas, por exemplo, está nesses escritos. Ruth está nos escritos. Salmo está nos escritos, né? Você tem Esther, está nos escritos. Daniel não é profético, está nesses escritos, né? E por que Jesus não cita esses escritos? Porque eles não faziam parte da Bíblia judaica no tempo de Jesus. Eles estavam ainda em processo de organização, eles foram canonizados algum tempo depois. Então, se Jesus tivesse vindo 500 anos depois, provavelmente, ou certamente, ele citaria esses livros que fazem parte da Bíblia judaica, mas não faziam parte na época de Jesus. Então, Jesus tem muitas referências de Torá e dos profetas, mas não tem do Ketuvim. Eles são os escritos históricos. Então, acredita-se que em Lucas, que é o último evangelho, você tem uma referência ao Ketuvim já, né? Estava sendo canonizado bem naquela época ali. Mas se olharmos o Nevi'im, veremos, se tiver alguém que fala hebraico, deve estar horrorizado com a minha pronúncia. Me perdoe aqui já, mas estamos fazendo o melhor possível, viu? Nesse horário. Veremos entre os profetas, falei, né? Josué, Samuel e Reis estão lá, livros proféticos. E Daniel não está entre os profetas, está entre os escritos históricos. É um escrito, né? E onde está o livro de Crônicas? Lá no fim, né? É o livro que fecha isso tudo. Então, vamos voltar aqui. Os hebreus veem o livro de Reis e Samuel, né, como um livro profético, um livro com uma mensagem, e não como um documentário, como nós costumamos ler um livro, né? Esses livros, Samuel e Reis, como um documento histórico. Então, não se trata de um livro ocidental, né? Algo bem mais amplo, com mensagens bem mais amplas. A gente diz que Samuel e Reis, você tem o negócio escrito como notícias ou chamadas de notícias. Não é como um médico ou um historiador tentando ser absolutamente preciso, né? Há uma agenda ali. Ele está com aquelas manchetes ou notícias, ele está tentando guiar os leitores, guiar o povo, tendo o autor uma mensagem bem mais ampla em mente, e essa mensagem do ponto de vista do norte. Então nós temos a história de Saul, de Davi, de Salomão e de todos os reis que o seguem, com duas fontes cobrindo o mesmo período histórico, né? Lembrando que nas escrituras hebraicas, Samuel é um livro só, não tem 1º e 2º Samuel. Então no próximo slide, você vai ver que você tem aqui que ele é da perspectiva de Israel, Samuel e Reis. E 1ª e 2ª Crônicas é da perspectiva de Judá. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o motivo é muito óbvio, né? O primeiro ele é escrito próximo daqueles eventos. Então, Israel estava ali, escreve, ele é escrito desse ponto de vista. Crônicas foi escrito 500 anos depois, aproximadamente. Então, enquanto se entende que Reis foi escrito em 900, 1000 a.C., e Crônicas estima-se que tenha sido escrito 500, 400 a.C. E 500 anos depois, você tem a diáspora, né, ali de Israel, e depois você tem a de Judá, e eles vão para a Babilônia. E esse livro foi escrito lá no exílio, livro de Crônicas, por quem? Pela turma de Judá que foi exilada, né? Então, o ponto de vista de Crônicas é o ponto de vista de Judá, né, do Reino do Sul. Na verdade, quando foi escrito, nem tinha mais reino, mas é do ponto de vista dessa turma que veio do Reino do Sul, né? Então, esse é o ponto de vista de Crônicas. E isso afeta a forma como esses textos foram escritos e deve afetar a forma como nós lemos esses textos. Deveria afetar. A gente costuma ler a Bíblia de forma horizontal, né? Achando que todos os livros têm... a gente deve ter o mesmo olhar, mas isso não é muito preciso olhar desse jeito. A gente deve olhar entendendo quem escreveu, com que ideia, com que intenção, apesar de todos os livros serem inspirados. Então, você imagina o seguinte,
Aí, na hora que a gente está gravando isso, a gente está durante ainda a pandemia de Covid. Não sei na hora que você está ouvindo isso, no futuro. Mas agora a gente tem muitas notícias. Teve e terá ainda muitas notícias, análises, relatos, crônicas, estudos sobre a pandemia. Imagina daqui a 50 anos, igual quando a gente lê sobre a pandemia de gripe espanhola de 1919, 1920, ou sobre as pestes na Europa, né, na Idade Média. A forma que se escreve hoje é diferente das notícias que eram veiculadas à época. Quando alguém, se você estiver ouvindo esse podcast em 2050, você provavelmente vai ter já uma outra visão da pandemia, em alguns aspectos diferentes da que a gente tem nesse momento aqui. Né? As ideias, as análises, né? Os relatos, a visão, a interpretação das decisões que foram tomadas por A, por B, por tal país, por outro país, isso tudo vai evoluir e vai ser diferente. Imagina que você esteja assistindo um documentário daqui a 50 anos sobre a pandemia. Crônicas é isso, é um documentário escrito sobre os fatos, os mesmos fatos de Samuel e Reis, sobre aquela época, mas escrito 500 anos depois. Então não é notícias, ele é feito meio que forma de documentário. Muito bom. E as notícias têm uma intenção, uma linha editorial, e o documentário tem uma outra intenção, também tem uma outra agenda, né, uma outra linha editorial, que é provocar outras conclusões no leitor do que o livro de Reis e Samuel. Então ele está contando a mesma história de um jeito novo, certo? Então, Crônicas é como termina o Antigo Testamento judaico com a sua agenda. Cada texto tem a sua, né? Vamos lá. Então você tem a fonte A e a fonte B. Duas fontes que contam a mesma história, de Saul, Davi, Salomão e dos reis que o seguem. Fonte A, escrita por Israel, em forma de notícias, de chamadas com certa agenda. Fonte B, escrita por Judá, né, ou pelos exilados de Judá, muito tempo depois, com uma perspectiva de um documentário e com outra agenda. Então, com isso em mente, com essa premissa, nós vamos encarar a discussão dos próximos podcasts. Tá bom? Espero que não tenha sido absurdamente confuso, mas se você lê Reis e Crônicas, agora começa a ganhar outras cores. E vai ganhar mais ainda depois do nosso próximo papo. Muito bom. Até lá! Tem um pouquinho de papo, pode ficar um pouquinho mais. E não te vejo lá. Um grande abraço. Tô doida para agora reler os livros com essa perspectiva, né, de que Crônicas foi escrita assim, muitos anos depois, na perspectiva de um documentário, né, de algo que já passou. Uhum. Então eu estou curiosa para pegar a Bíblia e ler. Ótimo, isso é a melhor fonte. Se eu puder sugerir algo para vocês, se você continua aqui, está curioso, antes de ouvir o próximo podcast, pelo menos passe os olhos, se você não quiser ler Reis e Crônicas, 2 Samuel principalmente, Reis e Crônicas, pelo menos passe os olhos. Não precisa, 1 Samuel não precisa tanto, não. Mas 2 Samuel, Reis e Crônicas, para te dar uma perspectiva do que, para estar fresco na cabeça, quando a gente trouxer a discussão sobre a intenção e a agenda de um livro inspirado e do outro livro inspirado. Aí. Sim, David. Porque eu tô lendo Crônicas agora, né? E passei por Reis recentemente e, de fato, impressiona, assim, a diferença, né? Do humor, digamos assim, né? Do escritor. Reis é bem pesado, assim, né? Pega muito na questão dos reis que foram infiéis a Deus, e as consequências, os resultados. E Crônicas, pelo menos até onde eu tô lendo, dá uma suavizada boa, assim, né? Tem uma perspectiva mais positiva, né? Dos fatos. Não sei se só o fato desses 500 anos de diferença influenciam, mas já me fez bem mais sentido, assim, a narrativa de um e de outro.
Ô, David, guarda esse pensamento aí, viu? Tem uma explicação para isso. E é bem interessante quando você entender o que leva a um ter um tom de reprovação em determinadas condutas e o outro não ter esse tom. Na verdade, também tem um certo julgamento, né? Mas aí, o foco é diferente. O foco é diferente. E é bom você ter essa visão, porque vai encaixar bem melhor, bem mais facilmente quando a gente falar sobre isso. Agora, essa história da história para os judeus ser profética, né? E trazer juízes, Josué, e Reis, Samuel, todos como livros proféticos, isso me faz perguntar o quanto a gente gosta de ver muita sobrenaturalidade na Bíblia, não que não há, porque há de fato, mas o quanto às vezes, na verdade, a visão que os judeus têm é uma visão espiritual da realidade, né? Então a história, ela de fato é profética, porque as coisas, ela dita, né, o que vai acontecer se você agir de tal forma, porque é espiritual isso, enquanto a gente fica, às vezes, buscando profecias, né, sempre relacionadas ao futuro, sempre relacionadas ao que há de acontecer no futuro, e não olha para a realidade com os olhos espirituais em si. O profeta, historicamente, era alguém que ajudava o povo, né, com a mensagem que era útil para o que eles estavam vivendo. Aliás, isso se aplica a toda a Bíblia, né? Não mudou, não. Vou dar um spoiler. Se aplica a toda a Bíblia, toda. É claro, tem Apocalipse. Se aplica a toda a Bíblia. Então, o profeta, a mensagem profética, ela tinha um uso para o que eles estavam vivendo ali, né? A mensagem sempre tem uso. Se a mensagem não tem uso, não serve para nada. Não é? Sempre tem uso. Mas se aplica para tudo, tudo. Até as mensagens que falam de Jesus no Antigo Testamento, tá claro que sim. Até elas tinham um uso para aquele momento ali, que o povo estava vivendo. Não era psicografia do profeta para falar de algo que aconteceu 800 anos depois. Era para algo que tinha uso ali no momento. E, eventualmente, né, tangenciava o que aconteceu muito tempo depois, né, nos escritos, mas não era a intenção do autor, não era isso que estava na cabeça do autor na hora, né, quando ele escreve aquilo. Até porque, né, Daniel, a narrativa de Deus, ela não muda, né? Exatamente. Então, por mais que se aplique no futuro, às vezes é muito distante, né? Porque a narrativa de Deus, ela não muda. Então, valia para aquele momento, mas vale para o povo e vale para nós hoje, muitas vezes. Então, de certa forma, é só a revalidação, né? Quando Cristo traz as Escrituras, né? É uma revalidação do que Deus havia falado para o povo anos antes, né? Então, é só o fortalecimento da narrativa de Deus. Sim, e com observação. Preciso fazer uma observação aí, né? Você está falando que a narrativa não muda, é sempre Shalom versus Império, né? Em todo de ponta a ponta, e a redenção, né? O conserto de um mundo quebrado. A narrativa é a mesma de ponta a ponta. Império versus Shalom e a redenção de um mundo, né? De pessoas, né? Que é o mundo que está quebrado. É isso. Agora, as pessoas mudam, né? A cultura muda, o entendimento muda, a capacidade muda, isso muda. Então, a forma de Deus se comunicar, né, com as pessoas, isso muda. Né? Tanto que Jesus fala, estava escrito isso, mas eu lhes digo. E aí fala outra coisa. Quer dizer, uma coisa que dialoga com a primeira, mas muitas vezes não é exatamente a primeira. É diferente em alguns aspectos, né? Ele traz uma nova visão, né, para aquele momento ali. Então, existe uma evolução da mesma narrativa. Né? A história ela continua sendo contada. Foi contada lá na Torá, foi contada
nos profetas, foi contada nos escritos históricos, né, nos evangelhos, e nas cartas, Paulo traz outras coisas ali, né, de algumas décadas depois, e a história continua sendo contada, né? Não estou dizendo que existem novos livros sagrados, por favor, né? Mas é uma história, a história é dinâmica, né? Então, isso joga muita responsabilidade sobre todos nós, né? Que estudamos as escrituras e buscamos interpretar, buscamos viver pelas nossas vidas, né? Então, Deus sempre fala também por meio de autores que estavam inseridos numa cultura. Abraão estava numa cultura muito antiga. A gente tem um episódio do Caminho de Sangue, né, que era como um acordo era feito. E na época de Jesus, nunca haveria um caminho de sangue, porque os acordos eram contratos, eram feitos de outra forma, não é? Com os romanos. Hoje, não haveriam aqueles contratos, seriam outros contratos hoje em dia, né? Hoje mais legalistas. E se houvesse um livro sagrado hoje, ele teria uma outra forma de se escrever e de se colocar isso, porque quem escreve, ele está inserido na cultura. Deus não dita a Bíblia, né? A gente acha que todas são inspiradas por Deus, elas não são ditadas por Deus. Então, cada autor, de forma inspirada, escreve dentro da cultura que ele está, né? Com a visão de mundo que ele tem inspirado por Deus. Então, eu demorei um tanto para entender isso. A diferença entre inspirado por Deus e ditado por Deus. E aí, psicografado por Deus. Não é psicografado, exato. E agora lá tomou, possuiu a mão da pessoa e ela saiu escrevendo. Então, quando alguém fala, mas a Bíblia foi escrita por homens, obviamente foi escrito por homens. Homens inspirados por Deus. Então, quando a gente traz aqui a importância de você saber quem escreveu, para quem ele escreveu, qual era a intenção desse escrito, o que ele procurava passar para aquelas pessoas, aí a gente consegue entender melhor e trazer melhor, né? E incorporar esses princípios para nos relacionar melhor com Deus, né? São escrituras que apontam para Deus, nos ajudam com isso. Quando a gente lê Samuel e Reis, tem uma mensagem profética ali. A gente vai detalhar isso melhor no próximo papo. Quando a gente lê Crônicas, tem uma outra mensagem profética ali em Crônicas, né? As duas com bastante valor, mas são agendas diferentes. Diferentes, né? Mas você fala, mas mesmo os fatos, duas coisas, mas Deus mudou? Não, Deus é o mesmo, a narrativa é a mesma, mas a inspiração que Deus trouxe para um grupo de autores é diferente da inspiração que Deus trouxe para outro grupo de autores sobre os mesmos fatos. Não é? Então, Reis fala lá, quando Samuel, Reis traz a história de Davi e Batseba, que parece um negócio absolutamente importante. Em Crônicas, nem é mencionado esse fato. Por que será? Entende? Então, as escolhas dos fatos que vão ser narrados de um de outro, né, isso tudo tem relação com a inspiração de um autor, de outros autores. Então, só de pensar nisso, são provocações. Às vezes a gente termina essa discussão aqui com mais provocações do que respostas, né? Queria fazer uma pergunta, na verdade. Vale, existe uma chance de a gente não saber a resposta, mas essa é a beleza da coisa. Que na hora eu tenho um tempo que eu estou tentando ler a Bíblia toda e talvez eu não tenha escolhido a melhor forma. Que dizer da versão quando se fala de ler a Bíblia em ordem cronológica? Que isso quer dizer de acordo com o que você traz aí da estrutura da Bíblia para os judeus, né? E se teria uma indicação melhor para fazer isso? Não, aí você precisa ver que ordem cronológica do quê, né? Ordem cronológica dos fatos históricos, ordem cronológica de quando os livros forem escritos. Tudo tem sua graça, tudo tem seu valor. São duas leituras em ordem cronológicas e duas leituras muito interessantes. Então, Crônicas é o último livro da Bíblia judaica e um dos últimos livros a ser escrito aí. Mas os fatos dele, a Bíblia cristã, né, ela colocou Crônicas colado com o Reis. Por quê? São os mesmos fatos. Então, acharam que o gênero era o mesmo e tal, então canonizaram aí
de forma diferente, né? Quando as Bíblias em ordem cronológica, elas normalmente tentam colocar não a ordem que eles foram escritos, mas a ordem dos fatos aos quais os textos se referem, né? E colocam esses fatos pertinhos uns dos outros. O que é bem legal, porque você está lendo sobre Davi, aí tem um salmo davídico, né, lá no meio, e eles voltam. Então, acaba, quando eu li a Bíblia cronológica, eu achei bem interessante isso, né, porque dá bastante contexto para alguns salmos que foram escritos, eu curti bastante isso. Então, aí tem a mudança de algumas cartas lá de Paulo, né, tem algumas questões nesse sentido. Mas, se você pensar na data que os livros foram escritos, te joga toda uma outra luz sobre isso, né? Toda uma outra luz sobre isso, sobre sobre a agenda, né? As intenções do autor quando escreve aqueles textos ali. Né? O livro de Jonas, né? Muitas coisas foram escritas ou canonizadas ou organizadas na Babilônia. Na verdade, quase tudo. Você tinha escritos que eram respeitados como sagrados, a Torá, por exemplo, né, desde sempre aí. Mas essa organização toda, na hora que os caras são expulsos, né, de Judá e se afastam do templo, né, porque são expulsos de Jerusalém, né, então o templo é destruído, e aí? Né, como é que você sustenta, né, a adoração e a cultura? Então, eles trabalharam tremendamente para organizar os livros proféticos, principalmente, aí, né, e colocar a Torá no lugar dele, aí, né, nesse período babilônico, onde foi canonizada, aí, organizada, compilado, né, a primeira Bíblia judaica mais completa, né? Depois veio o Ketuvim, que talvez uns 500 anos depois disso. Então, tem uma intenção isso tudo, a escolha dos livros aí, né, proféticos. Então, tudo isso tem um objetivo, uma intenção aí de contar essa história, de contar essa narrativa. Além de toda uma luz nova que é lançada sobre isso, também é todo um debate, né? Porque tem muita gente que fala que alguns livros foram escritos em uma data, outra galera fala que foi escrito em outra data. E aí dá um debate bem tenso entre os estudiosos. Um exemplo é o livro de Jó, né? Que tem gente que acha que é um dos primeiros livros e tem gente que acha que é um dos últimos livros. Não é? E olha, durante muito tempo a tradição dizia que é um dos primeiros livros, e hoje a maioria dos estudiosos acha que é um dos últimos a ser escrito ou a ser selecionado, né, ali. Então, o debate continua. Que bom, né? Que bom. A gente vai aprendendo com isso, aprofundando com isso, né? Cada um joga uma luz nova aí, a gente vai aprendendo. Bom, senhores, então, muito obrigado, doutor Vinícius, doutor David e doutora Patrícia, com sua voz suave e melodiosa, que não foi usada para ler escrituras hoje, mas será. A gente não leu nada hoje. No próximo papo, a sua voz suave e melodiosa abrilhantará. Nos abrilhantará. Me perdoem profundamente por essa falta. Eu devia ter pego uma passagem qualquer só para musicalizar o nosso episódio com a sua voz. Na falta disso, muito obrigado a todos. Nos vemos no nosso próximo papo. Até lá.